Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e galera, nesse vídeo eu venho trazer um conteúdo um pouco diferente para vocês. Eu venho falar um pouco sobre atalhos, né, do VS Code, atalhos úteis que eu acho essencial para qualquer programador que está começando ou que já trabalha, né, usando o VS Code, importante para poder agilizar a sua programação, tá? São atalhos simples, até porque existem milhares de atalhos no VS Code, então eu trouxe alguns dos mais importantes que eu acho, tá? Então a gente vai começar com bem simples aqui, que eu acho que a maioria já sabe, que é o de salvar o código, né? Então qualquer modificação que eu faço aqui, fica sinalizado com uma bolinha no topo aqui, que ele está sem ter algo salvo, né? Então como que eu faço para salvar? Eu aperto Ctrl e S, e ele salva o meu código, tá? Então eu vou voltar aqui para ele não dar erro e vou salvar de novo. Atalho Ctrl S. O próximo atalho é o encontrar a linha pelo número, né, dela. Esse atalho é muito interessante. Você aperta Ctrl G, vai abrir esse input, né, essa barra para você digitar. E aqui ele fala, né, que a linha que meu cursor estava é a 18, caractere 48, né? E ele fala que o tipo está entre 1 e 213, que é a quantidade de linhas que tem no meu arquivo. Então ele fala tudo aqui para você. Então vamos supor que eu quero ir para a linha 50, 50. Então ele me leva para a linha 50. Esse atalho é bem interessante caso alguém fale para você que o erro está na linha X. Então você já sabe como encontrar esse erro, tá? O próximo é encontrar alguma coisa no arquivo, tá? Então você tem uma mensagem ou você tem uma variável que você quer procurar, então você pode procurar ela fazendo o seguinte atalho, Ctrl F. Ele vai abrir essa barra de pesquisa e você pode digitar aqui o que você quiser. Então eu vou digitar alguma coisa que está aqui na minha tela só para poder exemplificar. Cliente ID. Então aqui ele me fala, por exemplo, que eu tô no sétimo de 22 ocorrências. Então eu posso navegar aqui entre as ocorrências. Perfeito? O próximo seria como encontrar a mesma ocorrência, mas no projeto inteiro. Então, ao invés de você digitar o Ctrl F, você pode fazer o seguinte: dar um duplo clique aonde você quer, que você sabe que pode ter no projeto inteiro, e digitar Ctrl Shift F. E ele vai listar isso em todo o projeto aqui na barra lateral esquerda. Muito útil para você poder pesquisar uma mesma instância em todo o projeto, ok? O próximo seria alternar entre abas, né? Então vamos supor que você está aqui com algumas abas e você quer alternar entre elas. Você pode apertar o Ctrl Tab. Então aqui você pode navegar pelas abas que você quer. Eu quero voltar para o financeiro, eu deixo ele vir para cá. O próximo seria abrir a aba de configurações, né? Às vezes você precisa realizar alguma configuração no VS Code, então para poder fazer isso você pode apertar Ctrl Shift P e ele vai aparecer para você aqui a aba de configurações, onde você tem todas as configurações do VS Code, podendo alterar elas quando quiser. O próximo seria mostrar ou esconder essa barra lateral. Às vezes você está trabalhando num monitor pequeno, com uma resolução um pouco maior do que o normal, né? Então você pode chegar aqui e dar um Ctrl B e ele esconde a barra lateral aqui, deixando maior área para o código. Ctrl B de novo, ele volta. O próximo atalho seria selecionar um por um pelas ocorrências, né? Então eu vou dar o exemplo aqui. Eu tenho aqui algumas ocorrências iguais, então como que eu faço para selecionar elas? Eu posso dar um duplo clique e você vê que ele até já dá um highlight sobre todas as ocorrências, só que ele não está selecionado. Como que eu faço? A partir do que eu estou, ele vai selecionar para baixo, então Ctrl D, ele vai começar a selecionar. Vocês estão vendo que ele está selecionando todos que são iguais, tá? Só que agora eu vou ensinar para vocês como selecionar todos de uma vez, tá? Então, o atalho para você poder selecionar todos de uma vez, eu vou tirar aqui, vou clicar em qualquer um deles, Ctrl F2, pronto, ele selecionou todas as ocorrências dentro desse arquivo. Muito útil para quando você precisa renomear algo que você sabe que precisa renomear no mesmo arquivo. A próxima seria abrir uma nova aba de arquivo. Então você está programando e você pensa que você precisa abrir por exemplo, um arquivo JavaScript, outro PHP. Como que você faz ao invés de vir aqui e clicar com o botão direito aqui? Você vai fazer
Ctrl N. Então aqui você consegue selecionar a linguagem, tá? E a partir dela dá um Ctrl S para salvar e selecionar o local que você quer salvar. Bem útil para quando você precisa programar mais rápido. O próximo seria copiar a linha para cima ou para baixo. O que acontece? Às vezes você tem um tipo de linha que você precisa copiar, como por exemplo, eu tenho esse daqui. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela aqui, e vamos supor que aqui eu preciso replicar ela algumas vezes, porque esse input post aqui eu vou precisar dele mais de uma vez pelas variáveis que estão me retornando da view, né? Então eu posso chegar aqui, selecionar toda ela. Aí o que eu vou fazer para poder copiar, né? Eu vou apertar Shift, Alt, e aí aqui eu posso dar um up ou down, tá? Então se eu apertar aqui para baixo, ele vai me copiar para baixo. Porém, se eu tiver aqui e copiar e fizer o mesmo atalho Shift Alt para cima, ele me copia para cima. Bem útil para quando você precisa replicar linhas aqui para poder fazer um conteúdo igual. Vou apagar aqui. O próximo atalho seria levar a seleção para cima ou para baixo. Isso aqui é bem interessante também. Às vezes você chega aqui e coloca um código em uma determinada linha, só que esse código não tem que ficar aqui. Como que você faz para mover ele sem precisar dar um Ctrl C ou um Ctrl X e mover ele para outro lugar? Você pode simplesmente apertar o Alt e a setinha para cima. Então você vai movendo ele pelo código. Simples assim. O próximo atalho seria a seleção múltipla com o mouse. Muitas pessoas não têm o costume de só trabalhar com o teclado. Então, como que a gente faz para poder selecionar múltiplas linhas com o mouse, junto com o teclado, né? É bem simples, você vai apertar o Alt. Então, vamos supor que eu estou aqui nesse cliente e eu quero selecionar a partir daqui do final. Eu vou apertar a tecla Alt e vou clicar com o botão esquerdo na outra ocorrência que eu quero, ou no outro lugar. Tá? Então, por exemplo, ele funciona em qualquer lugar do documento. Cliquei aqui, se eu quiser inserir algo aqui, por exemplo, eu clico aqui também. Então, eu vou digitar aqui para vocês verem, e ele vai entrar na onde eu cliquei. Muito bom para quando você quer editar algo que está em linhas separadas, né? E por último, galera, como que eu faço para selecionar uma linha inteira? Talvez você vai se deparar com algumas linhas de comentário ou alguma linha que você julga que não é essencial para o projeto. Então, em vez de você chegar a selecionar ela na mão aqui no mouse e apertar o backspace, por exemplo, ou o delete, você pode aqui com o teclado mesmo navegar até onde você quer. Por exemplo, eu quero apagar essa linha aqui 31, eu vou apertar o Ctrl L. Ele seleciona a linha inteira e você vê que o cursor dele passa para baixo. Por que ele faz isso? Para você, quando você apagar, ele retirar a linha em branco também. Perfeito, galera? Então, esses são alguns dos atalhos úteis que eu acho bem interessante para qualquer programador que está trabalhando com VS Code. Caso vocês tenham alguma sugestão ou saibam de algum outro atalho muito importante também e que julguem ser interessantes, pode deixar nos comentários, beleza? Galera, valeu e até a próxima!